Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. O objetivo deste vídeo é mostrar o seguinte problema. Tem aqui um arquivo CSV que se refere ao resultado no simulado feito por estes estudantes dessa turma. Este simulado continha 50 questões e nessa coluna eu tenho o número de acertos de cada estudante no simulado. Qual vai ser o nosso objetivo? Nós iremos criar uma coluna para calcular a nota destes estudantes no simulado em função do número de acertos. Só que tem um agravante. Este simulado, as questões não terão valores iguais. Este simulado será corrigido com a condição. A condição é a seguinte: se o aluno acertou entre 0 e 9 questões, a nota dele é 1. Se ele acertou de 10 a 19, a nota é 2. E assim até chegar em 5, que é o valor do simulado. Só que, ao invés de computar isso na planilha, nós iremos fazer usando o comando AWK. E só para constar, eu tenho que fazer análise para 7 planilhas. E com a AWK nós conseguimos fazer tudo de uma vez. Bem, aqui estou no terminal da distribuição Linux. Então, aqui eu enxergo os arquivos que eu tenho dentro dessa pasta. Vamos usar o comando AWK para ler estes arquivos. Eu vou colocar AWK e o separador de campos é vírgula. Eu coloco aqui a print, fecho, e aí eu vou pedir para ele imprimir o que? Todos os arquivos CSVs. São os arquivos que eu tenho nessa pasta. Então, fazendo isso, o comando AWK leu todos os arquivos CSVs. Mas aqui tem várias colunas. Eu só quero a coluna 1, que se refere à turma do estudante. Eu quero a coluna 4, que é o nome do estudante. E a coluna 5, que é o número de acertos que ele fez no simulado. Então, como que eu posso pedir para o AWK imprimir apenas a coluna 1, vírgula, coluna 4, vírgula, e a coluna 5. Fazendo isso, o AWK filtrou para nós as 3 colunas que eu preciso. Agora você pode ver que ele, além dos nomes dos estudantes, ele também trouxe essa linha aqui que se refere ao cabeçalho. Eu não quero esse cabeçalho. Então vou colocar um outro argumento para que o AWK não leia a primeira linha dos arquivos. Ou seja, não imprima os cabeçalhos. O comando vai ser o seguinte. Eu venho cá depois da aspas simples e coloco FNR diferente de 1. Então dessa forma o AWK vai ler todas as linhas, exceto a número 1, que é o cabeçalho. Poderia também colocar o comando coluna, colocar T de tabela, e vou colocar com o separador das tabelas das colunas em uma vírgula. Aqui fica mais fácil de a gente ver. Bem, mas qual que é o objetivo do vídeo? O objetivo do vídeo é criar uma outra coluna que conterá a nota do estudante. E essa nota do estudante vai depender da condição, que é o número de acertos que ele teve. Então, para isso, eu vou vir aqui antes do print e vou colocar algumas condições. A primeira condição vai ser a seguinte. Tenha em mente que essa coluna aqui é a coluna do número de acertos e a coluna do número de acertos é a coluna 5. Então, tenha isso em mente. Então, ó, se a coluna do número de acertos for maior ou igual a 0 e se a coluna de acertos for menor ou igual a 9, então a nota do estudante foi igual a 1, ponto e vírgula. Ou se a coluna de acertos, coluna 5, for um valor maior ou igual a 10 e se a coluna de acertos, coluna 5, for menor ou igual a 19, então a nota do estudante é igual a 2, ponto e vírgula. E você continua todas as sequências. Então, fazendo isso, o AWK deverá computar a nota do estudante. Bem, aí você pode falar: tudo bem, aqui está a condição, mas e se eu tiver várias condições para me colocar? Tipo, tiver 60 condições, 20 condições, eu vou ter que digitar um por um manualmente? Teoricamente sim, mas
Já que você está vendo um vídeo de AWK, permita-me, por favor, mostrar-lhe uma outra forma de, usando o próprio AWK, gerar essas sequências aqui, ó, e facilitar a nossa vida. Então vou dar uma pausa aqui e vamos usar o AWK novamente para poder gerar essa sequência. Então, para isso eu escrever assim, ó, AWK, abre aspas, begin. Agora aqui vou colocar uma condição, um loop for. Vou criar uma variável chamada de i. Essa variável vai de 1 e esse i vai ser qualquer valor menor ou igual a 5. Ponto e vírgula. E esse valor de i vai aumentar de 1 em 1. Só para mostrar o que é esse i, eu vou pedir para imprimir esse i na tela. Então gerou uma sequência de números. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas por que você está fazendo isso? Esse é qual é o objetivo? Eu posso multiplicar, por exemplo, esse i por 10. Note só que o cálculo foi multiplicado. Eu posso também, por exemplo, colocar menos 1 aqui. Note só que ele fez estes valores. Aí eu poderia colocar uma vírgula aqui e colocar outro valor de i. Sim, note só que ele fez a segunda coluna. Aí eu poderia, por exemplo, multiplicar isso aqui por i menos 1. Olha que interessante. Gerou a segunda coluna. Aí eu posso colocar um outro ponto e vírgula, colocar um i novamente aqui. Pode. Então olha só que interessante, ó. De 0 a 9 é acerto, nota 1. De 10 a 19 é acerto, nota 2. E assim por diante. Aí eu poderia colocar uma ponto e vírgula aqui? Poderia. E se eu escrevesse, por exemplo, o si aqui? Olha que interessante, o si apareceu de cá. Então eu posso escrever também palavras. Então esse aqui que vai ser a nossa ajuda. Eu vou escrever assim, ó, se a coluna 5 for maior ou igual. Olha lá que ele escreveu, ó, 0, 10, 20, 30 e 40. Então com isso vamos evitar de ficar escrevendo o que nós fizemos anteriormente. Todas aquelas condições. Aqui também poderia trocar. E se a coluna 5 for menor ou igual. Olha lá que interessante, ele escreveu. Aqui poderia escrever nota igual. Poderia. Aí eu posso colocar, fechar um parênteses aqui e colocar um espaço. Posso. Olha lá que interessante. Então todas as condições que eu tinha para o cálculo da nota, eu consegui gerar ela pelo AWK. Aí eu poderia colocar um ponto e vírgula aqui? Poderia também. Ah, mas e se eu quisesse colocar, além do se, colocar um ou se? Olha só que interessante, ele fez. Aí você vai falar assim, ah, mas tudo bem, eu teria que digitar isso aqui lá naquele comando anterior. Só que aqui ele ficou em coluna, ficou um abaixo do outro. Lá no AWK que você começou a digitar anteriormente, esses comandos estavam em linha, ou seja, um na frente do outro. Como é que eu transformo essa coluna em uma linha? Bem, basta você vir aqui no lugar do print, colocar printf. E olha que interessante. O AWK gerou os comandos em linha para nós. Agora eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, e vou voltar no comando anterior que nós começamos a digitar. O primeiro comando que nós digitamos foi esse. E aí eu queria colocar o cis aqui na frente, ó, si. Então eu vou colar agora aqui, ó. Então, ó, se o aluno acertou entre 0 e 9 questões, nota 1. Ou se ele acertou entre 10 e 19 questões, nota 2. Ou se acertou entre 20 e 29, nota 3. Ou se acertou entre 30 e 39 questões, nota 4. Isso aqui eu posso apagar, né? E deixar só ou outro valor, nota 5. Vamos pedir para imprimir? Não apareceu nada de diferente. Ah, mas por que não apareceu nada diferente? Por causa disso aqui, ó. Eu pedi para imprimir apenas a coluna 1, que é a turma do estudante, a coluna 4 e a coluna 5, que é o número de acertos. Agora que vem o pulo do gato. Eu vou colocar outra vírgula aqui e vou escrever aqui a nota. Porque a nota está sendo gerada no si. Si, então. E olha só que interessante. O AWK colocou para nós a nota de todos os estudantes. E aí eu posso ver que satisfaz essa condição. Por exemplo, esse estudante fez 24 acertos. Então entre 20 e 29 a nota dele é 3. E realmente foi 3. Aí você pode falar, ah, tudo bem, a análise foi feita.
mas eu queria colocar um cabeçalho aqui, ó, tipo, indicar o que significa cada uma dessas colunas. Então, se você quiser fazer isso, você pode vir aqui no início do comando, aqui depois da primeira aspa simples, e colocar begin, abre e fecha a chave. Aí você coloca para imprimir, e aí você coloca a primeira coluna, se refere à turma do estudante, vírgula. A segunda coluna se refere ao nome do estudante, vírgula. A terceira coluna se refere ao número de acertos, vou chamar só de acertos, vírgula. E a quarta coluna se refere à nota. Então, fazendo isso, note só que o AWK, além da análise, ele também colocou um cabeçalho na planilha. Aí, se você quiser salvar isso numa planilha, para mandar para a diretora da escola, algo do tipo, você pode vir aqui, vou colocar o comando t, e pode mandar, por exemplo, para uma pasta, por exemplo, colocar na pasta downloads, uma planilha chamada notas vídeo, CSV. Se eu for lá na minha pasta de downloads, eu vou ver aqui, ó, notas vídeo. Então tá aí, com o único comando AWK, nós conseguimos mesclar várias planilhas, analisar todas elas simultaneamente e calcular a nota dos estudantes de acordo com várias condições. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse comando AWK possa ser útil para a sua vida. Obrigado por sua atenção, abraços e até o próximo vídeo.